Oi, pessoal da radiologia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar com a nossa disciplina de integração morfofuncional e nós vamos falar de sistema reprodutor masculino, tá? Vamos falar de todos os órgãos e de quais são as funções desses órgãos que estão nesse sistema. Fica de olho nos próximos slides. Então vamos lá. Sistema reprodutor masculino, órgãos e funções. Bom, alguns dos órgãos do sistema reprodutor masculino vêm em pares, enquanto outros são individuais. Lembra como na aula passada, se eu perguntar para vocês quais são os órgãos de um determinado sistema e nesse sistema tiver mais de um órgão igual, vocês têm que falar a quantidade, tá? O homem tem 2 testículos, que ficam aqui embaixo dentro do saco escrotal, 2 epidídimos, que também ficam no saco escrotal, 2 canais deferentes com E mesmo, 2 vesículas seminais, que produzem o líquido seminal, uma próstata, uma uretra e um pênis. Esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Mas, dentro dos testículos, por exemplo, tem algumas estruturas também importantes que não estão previstas aí. Enquanto isso, numa visão frontal do sistema reprodutor masculino, dá para observar os órgãos que vêm em pares, como eu comentei, 2 testículos, cada testículo com o seu epidídimo, cada epidídimo saindo por um canal deferente, por isso são 2, as 2 vesículas seminais, apenas uma próstata e a uretra que passa dentro do pênis. Esse órgão grande que vocês estão vendo aqui, atrás da vesícula seminal, é a bexiga. Ela não faz parte do sistema reprodutor, mas ela está muito próximo desse sistema. Como nós podemos ver, os testículos ficam fora do corpo, fora do abdômen, mas eles ficam protegidos dentro de um sistema. Esse sistema é a bolsa escrotal, ou o escroto. Dentro desse sistema existe pele, músculo, gordura e algumas outras coisas para proteger o testículo de impacto e de alterações de temperatura. As principais funções do testículo são produção de testosterona e produção de espermatozoide para reprodução masculina. Dentro dos testículos existe um músculo chamado cremaster. Esse músculo serve para decidir a distância que o testículo fica do abdômen. O testículo pode ficar mais para baixo ou mais para cima. Quem puxa esse músculo para cima é esse músculo. E se ele estiver relaxado, o testículo fica mais para baixo. E por que isso acontece? Se o testículo ficar na mesma temperatura que o resto do nosso corpo, 37 graus mais ou menos, o testículo vai ser impedido de produzir de maneira eficiente os espermatozoides. Então, isso vai impedir a fertilidade masculina. Os testículos precisam estar numa temperatura um pouco abaixo da temperatura do corpo, mais baixa que 36,5. Por isso que eles ficam localizados fora do corpo. A temperatura fique abaixo da temperatura do próprio corpo. E quando esse músculo está contraído, significa que está frio. E aí os testículos ficam mais próximos do corpo para que eles fiquem mais aquecidos. Essa é uma visão frontal desse músculo. Ele envolve boa parte do testículo e segue rumo à parede abdominal. Dentro do testículo, quando a gente olha de uma forma microscópica, existem túbulos seminíferos. Eles são muito pequenos. Quando a gente faz o corte de um testículo e consegue olhar no microscópio, dá para ver bem de longe a quantidade de túbulos seminíferos que esse testículo tem. Nesse corte transversal, é possível observar um por um desses túbulos seminíferos. Bom, em volta de cada túbulo seminífero existe um tipo especial de célula, chamada célula de Leydig. É essa célula que é responsável pela produção de testosterona no homem. E é por isso que a mulher não tem a mesma quantidade de testosterona que o homem, porque ela não tem essas células, porque ela não tem testículos. Essa célula fica em volta de cada túbulo seminífero, ela produz a testosterona, que é um hormônio que vem do colesterol, e libera a tenha então idade biológica para se reproduzir. Só para vocês observarem os túbulos seminíferos e em volta desses túbulos essas células especiais chamadas células de Leydig.
lembrando que elas estão dentro do interstício, ou seja, entre tecidos, e são responsáveis pela produção de testosterona. A outra função do testículo é a produção de espermatozoides. Essa produção também acontece nos túbulos seminíferos. Numa visão microscópica, é possível observar as células responsáveis por todo esse processo de produção do espermatozoide, que, quando maduro, é depositado no meio desses túbulos para que eles sigam seu caminho até a próxima estrutura. Então, dentro do testículo, quando o espermatozoide se forma, ele se solta da parede epitelial e vai para o centro do túbulo seminífero. Depois que o espermatozoide fica pronto dentro dos túbulos seminíferos, ele segue caminho para o epidídimo. O epidídimo armazena o espermatozoide, essa é a grande função dele. Ele é composto por um tecido muscular e no meio desse tecido muscular existe um espaço que vai ser chamado de lúmen. É dentro do lúmen que ficam localizados os espermatozoides até que haja ordem para a saída deles dali, até que haja ordem para a ejaculação. E os espermatozoides que seguirem o seu caminho pelos epidídimos vão desembocar nos canais deferentes. São esses canais que levam os espermatozoides até a uretra. Nesses canais também que acontece a cirurgia de vasectomia. A vasectomia é o corte desses canais deferentes para que o espermatozoide não passe por aqui e não chegue para fora do organismo, que eles fiquem aqui alojados no testículo e no epidídimo. Se o espermatozoide não sai no corpo do homem, o homem não engravida a mulher. É possível observar nos ductos deferentes que eles têm uma estrutura muscular ainda maior que a do epidídimo e apenas um lúmen pequeno. A musculatura dos ductos deferentes tem a mesma função do tecido. A musculatura dos ductos deferentes tem a mesma função de empurrar o espermatozoide para o lugar certo, de fazer algo parecido com um movimento peristáltico para que os espermatozoides sigam em frente para as próximas estruturas que nós vamos ver. Mas antes de chegarmos nas próximas estruturas, vamos verificar algumas outras estruturas anexas que vão fazer parte do sistema reprodutor. O primeiro exemplo é a vesícula seminal. Ela fica localizada na parte de baixo da bexiga, que é essa grandona aqui, e tem uma ligação com a uretra, que é o canal por onde vai passar tudo que for formado no sistema reprodutor masculino. A vesícula seminal produz o líquido seminal. Esse líquido possui substâncias que nutrem os espermatozoides para o caminho que ele tem que percorrer até conseguir alcançar o óvulo. Ele precisa de alguns nutrientes para garantir a sua sobrevivência. E essa vesícula serve justamente para isso. Numa visão frontal, é possível observar que são duas vesículas seminais, que é essa parte mais de baixo aqui. A próxima estrutura que tem ligação com a vesícula seminal e com a uretra também é a próstata. A próstata também produz um líquido chamado líquido prostático. A função do líquido prostático é de regular o pH da uretra, no caso a masculina, e do canal vaginal da mulher, para garantir a sobrevivência do espermatozoide. Por que é necessária a existência de um líquido prostático para regular o pH da uretra masculina e do canal vaginal? Porque essas duas estruturas são naturalmente ácidas, mas o espermatozoide não sobrevive num ambiente ácido. Precisa existir alguma substância que torne esses ambientes mais alcalinos ou com pH um pouco mais alto. É justamente para isso que serve o líquido prostático, para diminuir a acidez da uretra masculina, por onde também passa a urina, e para diminuir a acidez do canal vaginal, garantindo assim a sobrevivência do espermatozoide. Então, juntando tudo o que sai do pênis do homem numa ejaculação, nós temos líquido seminal, que serve para nutrição, líquido prostático, que também vai ser chamado de sêmen, que serve para regular pH, e os espermatozoides. Tudo isso junto gera o que a gente chama de esperma, que é o que sai na ejaculação masculina. Por causa da necessidade de alcalinização e da necessidade de nutrição dos espermatozoides, existem várias substâncias dentro do esperma. É possível encontrar alguns aminoácidos, frutose, enzimas, ferro
zinco, dentre outras coisas. E tudo isso vai servir para garantir a sobrevivência do espermatozoide até a sua chegada no óvulo e aí garantir que o espermatozoide consiga furar o óvulo, consiga romper as paredes do óvulo para ter e a próstata também pode ter algumas situações complicadas. Existe a situação de hiperplasia prostática. Que é isso? A próstata incha ou aumenta de tamanho. Quando isso acontece, por causa da sua localização, ela pode obstruir a uretra, obstruir o fluxo urinário no homem. Isso vai causar dor, pode causar a sensação de queimação ao urinar e vai trazer desconfortos ao homem. Quando o homem for ao médico, e ele deve ir, o médico vai fazer o exame de toque. Chama exame de toque porque o médico introduz o dedo dele pelo ânus do homem e como a próstata está muito próxima do intestino, da parte final do intestino, é possível que o médico sinta se existe alguma anormalidade naquela próstata, seja pelo formato, seja pelo tamanho. Se ele verificar que existe alguma anormalidade, ele vai pedir exames complementares, como exame de sangue e exame de imagem, tá? Um dos motivos de por que a próstata pode inchar, pode ter hiperplasia, é câncer de próstata. Por isso que esse exame é importante e por isso que o homem deve procurar um médico, principalmente a partir dos seus 40 anos, que é quando e é por isso que o homem deve procurar um médico a partir dos 40 anos para fazer esse exame anualmente, porque a incidência de câncer de próstata nessa idade o corpo cavernoso e o corpo esponjoso do pênis servem para receber o aporte maior de sangue quando o homem tem a ereção. É esse aporte maior de sangue que garante que a ereção continue, que garante que o pênis mude de tamanho e de formato. E é assim que o homem consegue ter a ereção e depois ejacular. Lembrando que, diferente do sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino é integrado com o sistema urinário. Como assim? Pela mesma estrutura que é a uretra, vai passar tanto o esperma produzido pelo sistema reprodutor masculino quanto a urina produzida pelo sistema urinário. Então, o rim tem uma ligação com a bexiga, que tem uma ligação com a uretra. E os testículos têm uma ligação através do canal deferente com a próstata e com a vesícula seminal, e tudo isso também se desemboca na uretra. Bom, encerrando o assunto do sistema reprodutor masculino, vamos falar do espermatozoide. O espermatozoide é o gameta masculino, então é metade da genética de uma pessoa, essa metade que vem do sexo masculino. Na parte de cima do espermatozoide, ele tem uma estrutura chamada acrossoma. Na cabeça do espermatozoide existe o núcleo. O núcleo é o que contém o material genético do homem, que ali vai ser composto por 23 cromossomos. E a cauda, que é responsável pela movimentação do espermatozoide para que ele alcance o óvulo. Então, essa estrutura aqui do acrossoma é o que vai ter algumas substâncias, por exemplo, o zinco, que vão ser capazes de romper a estrutura do óvulo para haver a fecundação. A partir do momento que o espermatozoide rompe essa estrutura, ele consegue entrar. O que entra no óvulo feminino é o núcleo, onde tem o material genético do homem. A cauda do espermatozoide não entra no óvulo, tá? E é na cauda do espermatozoide que existem as mitocôndrias masculinas. E como as mitocôndrias masculinas não entram dentro do óvulo, todos nós, só temos mitocôndrias herdadas das nossas mães, que estão dentro do óvulo. Nós não temos DNA mitocondrial dos nossos pais, porque o DNA das mitocôndrias dos nossos pais ficaram na cauda que não entrou no óvulo durante a fecundação. Bom, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje acaba aqui. Foi sobre sistema reprodutor masculino. Espero que eu tenha falado tudo que tinha para falar sobre esse assunto. De qualquer forma, lá no Moodle tem material de leitura do livro do Guyton sobre esse conteúdo também. Não se esqueça que o material de leitura é tão importante quanto o vídeo ou quanto o slide, tá bom? Sem preguiça de ler. E se você não for muito sensível, tem um vídeo de vasectomia começando daqui a pouco para você ver como que acontece o corte desses canais deferentes que garantem que o espermatozoide não suba até o pênis, não saia na ejaculação e não engravide uma mulher, por exemplo.
Fica ligado, se você não for muito sensível. La vasectomía es una sencilla técnica que se realiza en unos 10-15 minutos bajo anestesia local. Se localiza el conducto deferente, en este caso el izquierdo, y se infiltra con una pequeña cantidad de anestesia. Posteriormente se realiza una incisión en la piel. Se realiza una disección roma del dartos, que es la capa profunda del escroto, a través de la cual conseguiremos atrapar el conducto deferente. Liberamos completamente el conducto deferente de todos los tejidos que lo cubren. Aislamos completamente el cordón, intentando respetar los vasos deferenciales. Se clampa un extremo y se secciona el conducto. Este pequeño segmento será enviado a anatomía patológica. Se realiza una ligadura del extremo distal. Se repite la misma operación en el conducto del lado contrario a través de la misma incisión. Infiltración de la anestesia. Exposición del conducto deferente.
último, la incisión de la piel se cierra con unos puntos de sutura reabsorbible. Es decir, el paciente no tiene que retirar esos puntos posteriormente.